lidar com as vozes na esquizofrenia? Olá, tudo bem? Eu sou a psicóloga Daniela da Silva e no vídeo de hoje eu quero te falar mais sobre as vozes, né? Como lidar com aquele familiar que escuta vozes. Então, em primeiro lugar, eu quero te dizer assim, ó, para ter muita empatia. O que é a empatia? É a capacidade da gente se colocar no lugar do outro. Por quê? Por que eu falo isso sobre a importância também e que se deve ter a empatia? Porque tu imagina, né? Como eu já falei pra vocês, eu botei esses tempos aqui um áudio, né? Que se assemelharia, claro que não é igual, ao que eles escutam, né? Um monte de vozes, um monte de barulho. Então, é isso que eu te digo, assim, te colocar no lugar dele. Como seria tu ficar 24 horas com uma voz na tua cabeça, ou várias vozes às vezes, te falando coisas ruins, te mandando fazer coisa? Não deve ser nada fácil, né? Então imagina ele. Em primeiro lugar, então te coloca no lugar dele, de que não é fácil, de que ele não faz de propósito, de que se ele pudesse sumir essas vozes, se ele pudesse não escutar, ele faria, tá? Como isso não é possível, nem para ele, nem para você, nem para os médicos ainda, a gente tem que aprender a lidar com ela. Como assim, Daniela? Então, não adianta tu contestar o teu familiar, brigar com ele, falar que não é verdade, que ele não tá ouvindo, né? Porque pra ele é real. Esse é o segundo ponto que tu tem que ter certeza. De colocar no lugar dele em primeiro lugar e segundo, de que pra ele é real, tá? Então não adianta tu contrariar ele, dizer que tu não tá ouvindo nada, para, isso é besteira, é coisa da tua cabeça. Sim, é uma questão da cabeça, tá na cabeça dele, mas ele não consegue definir isso, tá? Então, não faz isso. Essa não é a melhor tática. O que tu pode fazer então? Quando ele tá mais agitado, tá ouvindo vozes que tu percebe isso, tentar chamar ele, tentar distrair para outra questão, tenta falar sobre algum assunto que ele goste, né? Tenta, sei lá, convidar ele, olha aqui o que eu tava fazendo, juntar ele num outro momento, ou seja, distrair daquela questão que tá ali. Então tenta, olha que bonito isso aqui que eu tô fazendo, ou falar de uma música, olha essa música que legal que eu tô ouvindo, tu já ouviu, sabe? Então tu vai falar com o objetivo de distrair ele, dele desfocar daquela voz ali, né? Essa é uma dica que eu te dou. Outra questão é tentar dizer pra ele, mas o que a voz tá te falando? Tá me dizendo que eu sou isso. Não, mas olha só, tu é. Tá me dizendo que alguém eu tô xingando. Tá, mas onde é que tá a fulana? Ou às vezes tem gente que até liga pras pessoas. Tá me falando que a minha irmã tá fazendo isso e isso. Então liga lá pra fulana. Fulana, a Mariazinha aqui disse que tu tá fazendo isso e isso. E aí isso já vai deixar ela meio, pelo menos naquele momento ela vai parar, né? Se é alguma coisa, vizinho, que às vezes acontece, mas por que o vizinho iria estar fazendo isso? Não dá para escutar, coloca, olha, são paredes, separa, tenta trazer ele para a realidade, nunca, né? Negando o que ele está ouvindo, sempre trazendo outras questões para tentar mostrar para ele que aquilo não é real, entende? Já ouvi gente que vai pro lado engraçado, lado lúdico, né? Então diz pra ela parar de encher o saco aí, que não é nada disso. E aí a pessoa acaba entrando naquela onda e acaba parando, acaba brincando junto, entra na brincadeira e aí de novo tu tá fazendo o que? Tu tá desfocando a atenção daquela questão ruim, sabe? Então também funciona uma tática tu entrar lá no mundo dele e tu levar pro lado lúdico. Tá falando que às vezes, né, que tu não serve pra nada. Fala pra ele que é verdade, que eu concordo, ou assim, não, sabe? Não, fala pra ele que não, que tu me ajuda aqui em casa, não sei, manda essa voz pra longe, sabe? Pra merda, como a gente diz. Manda essa voz é a merda. E aí tu acaba brincando com aquilo ali, distrai o teu familiar e pelo menos por algum tempo ele consegue se manter, entende? Raro, mas existe uma pessoa que eu conheço lá da Gafap que as vozes dela não são ruins.
Ela nunca, a voz nunca falou nada de mal para ela, mas infelizmente é raro, a maioria falam coisas ruins. Então, se é também algo que também não tá atrapalhando ele, que não tá prejudicando o teu familiar, para que tu vai contrariar ele, vai ficar contestando? Deixa ele. Se para ele tá bom, se ele não acontece nada de ruim, que aquela voz não tá perturbando ele, o que tu vai fazer? Como eu sempre digo, o que vocês querem? Ver o teu familiar bem ou ver ele do jeito que tu quer? Então, se aquela voz também não estiver prejudicando ele, deixa. Se ele não estiver falando pros outros, não estiver, né, prejudicando ele, ok. Se ele estiver falando sozinho também, não tem como tu dizer que ele nunca mais vai fazer isso. Aí, de novo, a palavra aqui, então, é sempre desviar o foco. Ai, Pedrinho, olha só, olha o que eu achei, vem me ajudar aqui, sabe? Não fica dizendo pra ele, para de falar sozinho, que tu tá me irritando, eu tô vendo, não tem nada aí. Porque aí isso tu alimenta mais ainda a criança dele e vai deixar ele irritado contigo. Então, sempre é desviar o foco, desviar o foco. Lembra sempre disso, nessa questão da voz, tá? Das vozes. Desvia o foco, chama ele a atenção para outra coisa, para ele esquecer um pouco daquelas vozes. Combinado? Então essa foi a dica de hoje sobre como lidar com as vozes de quem tem esquizofrenia. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.